Olá, capricornianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Capricórnio. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Capricórnio. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Capricórnio, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio? Ai, que lindo! Olha, tem duas aqui. Ok, meus queridos, vamos lá. Um momento aqui iluminado para vocês, né? Olha que lindo. Sol, estrela, momento extremamente abençoado para vocês aqui. As forças do universo abençoando o vosso caminho, abençoando as vossas vidas, abençoando os vossos feitos, intentos e relacionamentos também. Um momento aqui para vocês estarem sentindo, e vamos entrar já nesta energia agora, neste exato momento, que você possa sentir, que você possa se conectar com as infinitas bênçãos da luz crística de ouro, aquilo que eu sempre desejo para vocês no final das leituras. Hoje eu já vou começar diferente, já vou começar emanando essa energia, então sinta esses feixes deste sol tão maravilhoso recaindo sobre você, sobre os seus feitos, sobre a sua família, sobre aqueles que você ama, sobre as coisas que você ama, enfim, tá? Sinta essa energia sendo derramada sobre as vossas vidas, sobre a forma de bênçãos fecundas e infinitas. Tá bom, meus queridos? Que linda essa energia para vocês. Então é este o momento, uma frequência muito, muito gostosa. Aqui me mostra que vocês têm algum sonho, têm algum objetivo, têm alguma coisa que toca muito, sabe? São aquelas, é bem como essa luz aqui que se ilumina, são aquelas questões das nossas vidas em que aos olhos dos outros, aqui tem uma pessoa que enxerga você, já vou falar sobre essa energia, tem uma pessoa que enxerga essa luz, mas não é algo que você pode, como é que eu posso explicar isso para vocês? Esse intento, essa intenção, este sonho, isso que você guarda com muita preciosidade, com muito carinho dentro de você, não é algo que você compartilha, não é algo que você exterioriza com qualquer pessoa, né? Você exterioriza com uma pessoa especial aqui, aquela que realmente dá as mãos para você e segue, né? Aquilo que eu chamo de holding hands, de mãos dadas, né? Então assim, vocês dão as mãos e seguem na trilha das vossas vidas, trocando, unindo, compartilhando, né? Nunca falta nem para um nem para o outro. Sempre tem um à disposição do outro para ajudar, para colocar, né? Para enxergar a luz, para trazer luz também, às vezes, quando a luz está mais diminuta, né? Então aqui são vocês trabalhando em cima deste ideal, deste objetivo e me mostrando a confiança de que muitas vezes a gente precisa ter, de que a gente está sendo guiado por uma força maior, de que existe algo que transcende a nossa, os olhos físicos da matéria, né?
É aquele chamamento interno que pulsa vivo dentro de nós e nos faz realmente nos conectar com a nossa essência infinita, com a nossa divina presença eu sou. E aí nesse momento, quando desperta essa luz dentro de você, você simplesmente vai, você simplesmente segue fazendo aqui, gente, o que eu chamo daquilo de materializar a energia. Então assim, por exemplo, se é sobre um sonho, se é sobre algo que você às vezes esteja recomeçando ou que você está já trabalhando há um certo tempo, esse ano fala muito sobre colheita, né? O ano de 2025, eu expliquei para vocês nas vossas leituras anuais, que até já vou aproveitar, já vou deixar o card aqui para vocês, que tem todas as leituras que eu fiz para você do signo de Capricórnio e tem a Capricórnio 2025. Que foi a vossa leitura anual. Lá eu expliquei sobre numerologia, tem práticas, tem muita coisa legal nessa leitura. Se você não assistiu, eu super recomendo que você venha a assistir essa leitura no seu tempo, quando você puder, tá bom? Porque com certeza você vai ter outras impressões, outros insights e vai se inspirar nessa leitura também, tá bom, meus queridos? E aí você pode mesclar as informações desta leitura com a sua leitura anual Capricórnio 2025. Tá? Então assim, como esse ano fala sobre colheita, muitas vezes não é só sobre algo que a gente está tendo agora, neste exato momento, ou há um mês atrás, mas às vezes são coisas que a gente já vem trabalhando, que a gente já vem se dedicando e agora a gente vê esse super pulso de luz dourado aqui, a gente vê esse feito se concretizando, a gente vê isso realmente se formando, se materializando nas nossas vidas. Né? Então é um ano que fala sobre realmente nós vermos este resultado positivo. Né? E aqui me mostra o arquétipo de uma pessoa, meus queridos, que trabalha de uma forma muito organizada, trabalha de uma forma muito paciente, muito observadora, tá? Quando se trata de trazer este sonho para a materialidade. Então, este momento aqui, através das cartas, como essa forma de orientação para vocês, vem nesse sentido de que se você está trabalhando em algo, mesmo que seja a curto prazo ou a longo prazo, o que pode estar ajudando você a trazer isso para uma forma mais tangível, mais palpável, você ver isso acontecer? Né? Como que você pode ver isso sendo estruturado? Como que você pode ver as sementes dos seus esforços, dos seus intentos, daquilo que você vem se dedicando? Como que você pode ver essas sementes se frutificarem nas vossas vidas? Através da organização, através da estratégia, através do planejamento. Então, vamos supor, se for algo no seu trabalho, pega lá o caderninho, anota, veja direitinho, estude as possibilidades antes de você dar o passo. Então, aqui nós estamos falando sobre estratégia. Se você está trabalhando em qualquer coisa, pode ser uma resolução pessoal, um sonho que você tem, uma meta que você colocou para o ano de 2025. Anne, eu tenho essa meta, aqui tem uma energia de mudanças para vocês. Então, eu tenho uma meta de fazer algo diferente que vai me permitir mudar de casa, por exemplo, ou que vai me permitir trabalhar num outro lugar, ou que vai permitir com que eu tenha pensamentos novos sobre mim, sobre a minha vida, enfim, pode ser interno, pode ser externo, pode ser que sejam ambas as coisas, né? E aí, como que você pode fazer isso? Nós estamos falando de estratégia e de organização. A organização, gente, é a alma do negócio, tá? Aqui um negócio das nossas vidas, né? Então, assim, seja organizada, seja organizado, planeje com antecedência antes de você fazer alguma coisa. Exemplo, você vai fazer algo dentro do seu trabalho, você vai criar um novo hábito para você. Você já estudou como que essa rotina, como que você vai conseguir incorporar isso na sua vida? Entende o que eu estou falando? É sobre isso, tá bom, meus queridos? E aqui o resultado vem muito positivo, tá? Nós estamos falando sobre colheita, estamos falando sobre ânimo, estamos falando sobre energia e de você estar muito satisfeita, estar muito satisfeito com essa sua performance. Quando eu falo performance de vida para vocês, eu estou falando sobre um estilo de vida. É uma forma de viver que, consequentemente, vai impactar no meu universo interior, no meu mundo interior e vai impactar no meu universo exterior. Por isso que para alguns de vocês, esse sucesso,
essas bênçãos douradas aqui, que estão se manifestando através da concretização desse ideal. Então, por exemplo, um trabalho que passa a ser bem-sucedido, uma saúde que te proporciona um maior bem-estar, entende? Então, aqui vai acabar acarretando em mudanças, invariavelmente. Sempre que nós promovemos uma mudança nas nossas vidas, isso vai acabar reverberando na vida como um todo, né? Não só dentro de nós, mas toda essa atitude interna vai acabar, consequentemente, criando essa oportunidade de mudança externa. E aqui me mostra a saída sobre também situações, são movimentos que vocês vão traçando, que vocês vão delineando, que vão permitindo com que vocês trabalhem dentro de uma energia forte aqui para vocês, de insights. E nós estamos num ano que vem falando muito sobre estes pontos culminantes, energia do número 9, né? Então, assim, chega naquele momento que extravasa e dali tem que mudar e ponto, não dá para retroceder, porque nós caminhamos do 0 até o 9. E aí do 9 nós vamos para o 10. E aí é Zé Fini, né? Acabou. Não tem mais, entende? Você começa tudo de novo, começa tudo de novo, né? Então, assim, nós estamos falando aqui de uma energia para vocês de expansão, de despertar espiritual. E quando nós falamos de despertar espiritual, não é algo que é intangível, que é impossível e que só acontece ou para um ou para outro. É algo que faz parte da natureza de todos nós que estamos aqui neste plano material, porque faz parte da condição das nossas vidas. Estamos sob a forma humana e faz parte desse caminho em que as nossas vidas está fluindo. Ou seja, o caminho do despertar espiritual está intrinsecamente ligado com a história das nossas vidas, porque viemos aqui para isso, essencialmente. Então nós estamos falando sobre aqueles momentos em que a gente desperta para uma nova ideia, desperta para um novo momento e começa a trabalhar na direção dessas bênçãos. Então é um momento para você também avaliar, para você pensar o que de repente pode não estar positivo na sua vida, o que de repente pode não estar legal, que antes do negócio se desgringolar de vez e vir abaixo, o que você pode estar fazendo? Ou são as ações que você pode estar fazendo para prevenir que a coisa toda venha abaixo e você possa se preservar nisso, porque você já saiu antes da estrutura toda vir abaixo, entende? Então nós estamos falando sobre esse feeling que nós temos dentro de nós, que é quando a gente se conecta, quando a gente se alinha. E aqui vem sobre esse momento de meditação, meditar na ação, que inclusive eu vou deixar um livro aqui de Thich Nhat Hanh, que foi um monge vietnamita. Vou deixar ele aqui, ele já virou estrela, né? Hoje ele já está em outros planos, com toda certeza, outros planos de consciência, de existência do ser. Mas ele deixou uma obra muito vasta, muito interessante. Eu vou deixar um livro aqui para vocês na descrição deste vídeo, como uma ideia aqui de sugestão de leitura para vocês que gostam desses temas que eu levanto para vocês aqui, uma vez que as leituras aqui do canal são de caráter voltado para o autoestudo, são de caráter essencialmente reflexivo e não preditivo, tá bom, meus queridos? Então, aqui vem sobre estes momentos de meditar na ação, de meditar na sua vida. E nesses momentos a gente faz aquele link com a nossa divina presença eu sou e sentimos aquele chamamento e sentimos que simplesmente a gente às vezes não sabe muito bem como que a gente vai, como que a coisa vai acontecer, mas eu sei que eu tenho que chegar lá. É como esse sol aqui, até a música fala, né? E se quiser saber para onde eu vou, né? Para onde tenha sol, é para lá que eu vou. Então é exatamente isso. Para onde tenha sol, vocês estão indo. Tá? Onde tiver o sol brilhando, vocês estão indo. E aí, às vezes isso soa meio estranho. Ah, mas eu vou sair assim, sem eira nem beira? Não, existe a energia do planejamento. Mas você não sabe exatamente como
você vai fazer, mas você pode criar uma ideia, é o famoso plano de ação. Você traça esse plano de ação, mas o movimento interno, esse feeling, essa luz que se acende dentro de você é a sua bússola, é o seu guia de navegação interior, que diz para você, vai, é isso que você tem que fazer. E todas as forças do divino estão conspirando ao seu favor. E você sente isso. São aqueles momentos em que a gente muitas vezes vai caminhar, até aquele trecho de Pegadas na Areia fala sobre isso, né? Que muitas vezes eu olhei e não vi você do meu lado, né? Cadê Deus do meu lado, né? E aí Deus fala com o peregrino, eu estava segurando você o tempo todo. As pegadas que você viu eram as minhas pegadas, porque eu estava segurando você no meu colo. Então é sobre isso. Muitas vezes nós vamos caminhar sem saber muito bem se aquelas sementes das nossas intenções, dos nossos feitos, se aquilo vai frutificar. Mas é sobre aquela fé, que é a força para ser quem você é. E quem nós somos? Nós somos filhos e filhas desta emanação, do nosso grande sol central, desta energia. Nós somos filhos e filhas do hausto corpuscular de Deus, dessa energia fecunda, infinita que criou tudo e todas as coisas. Perceba a potência disso? E aí não há, nesse momento em que a gente toma essa força para nós, não há o que duvidar, é movido pela fé. Existe a energia do planejamento aqui, como eu falei. A cada ação, isso já foi pensado, isso já foi premeditado, isso já foi estudado, observado. Aos olhos dos outros pode parecer que você está meio devagar, não importa. O que importa é o seu ritmo. Hoje nós vivemos num mundo de muita troca de informações. Existe o lado positivo, vocês sabem, eu venho dessa área de tecnologias, né? Principalmente no que tange à transmissão de informações, né? Eu sou formada em engenharia elétrica, então assim, a gente tem uma vantagem muito grande sobre isso, porém, existe a questão de que às vezes a gente pode pensar que a nossa vida tem que ser o espelho do outro. E isso pode gerar uma certa angústia. Ou às vezes pode ser que nos tornemos motivos de cobrança, porque as pessoas todas estão vendo o andamento de outras coisas e querem que a gente seja como mata-borrão, exatamente igual, tipo carimbo, plift, 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 e todo mundo exatamente igual. Não é assim, cada um tem uma vida, cada um tem uma história, cada um tem um propósito. Entende? Cada um que vem para cá, para este plano, tem uma missão. Como já dizia Madame Blavatsky, né? Ela dizia assim, vive em vão o homem que não leve a cabo a tarefa que lhe for assinalada na vida. Então perceba, são vocês tomando posse dessa tarefa que lhe foi assinalada na vida. E aos olhos dos outros às vezes pode gerar esse senso de cobrança, esse senso de, mas você está muito devagar, mas você não tomou aquela atitude ainda, mas você não fez aquilo ainda. Calma, eu estou analisando, eu estou estudando, eu estou observando. Isso tem a ver também, gente, com relação a dinheiro para alguns de vocês, tá? Então, por exemplo, movimentações financeiras que você venha a fazer, como, por exemplo, compra. Então, talvez seja um momento aqui para vocês observarem como que você está trabalhando com as suas finanças. Porque se você trabalha de uma forma comedida, eu não estou falando de avareza, eu estou falando de trabalhar de uma forma inteligente. Aqui me vem muito um livro, um caderno que eu gostava muito, né, que a minha avó, que a história... Olha, tem um bichinho voando aqui. Sempre tem um bichinho... Sempre tem um bichinho en passant, né? Sempre tem um bichinho aqui visitando o meu estúdio. Eu fecho tudo para fazer a gravação para vocês e aí sempre aparece uma presença, né? Um serzinho sempre aparece. Mas a minha avó, que eu coloquei a história do equinócio para vocês lá no meu site, vocês podem estar acessando, tem aqui, aparece aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem muita coisa lá no site legal para vocês, é um presente para vocês no ano de aniversário do canal, né?
O Equinócio Tarô faz aniversário esse ano, então eu vou deixar aqui no rodapé, aparece para vocês o site, e tem também na descrição do vídeo, www.oequinociotarot.com.br. O tarô é com T mudo, tá bom, meus queridos? E aí, lá tem a história direitinho para vocês, da minha avó, da homenagem que eu fiz para ela, e ela tinha um caderninho de capa vermelha, capa dura vermelha, e todo ano ela comprava um caderninho novo, né? E aquele iria ser o caderno das movimentações financeiras. Então, todas as entradas, todas as saídas e quanto que ela iria guardar. Isso já vem da minha bisavó. Então, era sempre a terça parte de todos os ganhos era guardada, né? Então, me vem muito isso para passar para vocês. Eu acredito, gente, que quando as coisas são positivas, a gente deve compartilhar, né? Porque se foi útil para 3 gerações, então eu acredito que está mais do que testado e comprovado, né? Então, assim, é claro que às vezes não vai dar para guardar a terça parte, mas guardar aí pelo menos 100, 200, 300, 400, 500, enfim, o que dá para você guardar, guarde, nunca gaste tudo o que você tem. E aqui me mostrando também sobre esse arquétipo dessa pessoa que observa. E aqui tem as moedinhas, ou seja, contou, observou. É claro que você pode investir em coisas para você, pode investir em coisas que te tragam bem-estar, pode investir de repente num momento de lazer, num deslocamento aqui curto, por exemplo, um passeio na sua cidade, ou de repente você pode estar fazendo uma breve viagem, uma viagem curta. Pode ser interessante isso para você, sim, mas não que você vai fazer uma viagem extremamente cara e você vai se enfiar num monte de conta para poder pagar essa viagem, entende? Então, assim, aqui vem também isso para vocês, tá? Sobre essas questões no que tange também a energia das finanças, né? E também estendido a questões que você pode estar fazendo dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, com as pessoas que você conhece, com os seus familiares, com amigos, com você. Tudo muito observado, tudo muito estudado, tudo muito pensado. E não pense que você tem que ficar dando satisfação, né? Até um pensamento que vem num oráculo que eu faço aqui com vocês, que fala assim, a única opinião que importa é a opinião de Deus. E para vocês vem também a opinião dessa pessoa, que é uma pessoa especial, como eu falei para vocês, é sobre uma parceria, é aquela pessoa que verdadeiramente enxerga a sua luz. Nós estamos num ano que eu expliquei isso para vocês mais a fundo, gente, lá na vossa leitura Capricórnio 2025, na leitura anual. Então, se você quer entender por que eu estou falando da energia número 2, por exemplo, dentro do ano 9, né? Dá uma olhadinha lá na leitura que você vai entender, que eu deixei tudo muito bem explicadinho, tá bom? É legal para você entender também essas energias. Então, assim, esse ano vai falar sobre parcerias, tá? E aqui vale a pena também a gente dizer que é sobre parcerias que às vezes vão ser duradouras, como essa, parcerias iluminadas, parcerias que um enxerga a luz do outro, show, maravilhoso, né? Mas também sobre parcerias que às vezes não vão dar certo, justamente por conta dessa energia do número 9. Então vai e tchau, né? Então assim, sobre aquelas energias de pessoas que verdadeiramente não vão fazer parte, não vão continuar a fazer parte da história aqui da sua vida. Tá bom? Então aqui é sobre essa pessoa que enxerga a sua luz. E que você pode sim compartilhar sobre esse seu sonho, sobre esse seu intento, sobre essa meta. Aqui me vem muito sobre essa meta anual para vocês. E o bichinho tá fazendo um tour. Fazendo um tour nos meus decks aqui. E assim, pode ser que seja sobre uma meta para este ano, pode ser que seja sobre algo que você já vem realizando, que você já vem semeando, tá? Então essa pessoa aqui é aquela pessoa amiga, é aquela pessoa que você pode contar. Estamos falando também sobre possibilidades aqui de relacionamentos para romance, tá? Então para você que já tem essa pessoa do seu lado, de repente essa pessoa pode chegar na sua vida, mas de você estabelecer uma relação, nós não estamos falando aqui apenas sobre uma relação de cunho que é assim, aquela coisa que vem e vai. Não, nós estamos falando de algo duradouro, estamos falando de pessoas que se unem para um objetivo em comum. E aqui me vem muito sobre um relacionamento em que, no melhor estilo, juntos somos mais fortes, juntos brilhamos, juntos sabemos da nossa força, juntos sabemos que estamos em missão, temos este conhecimento.
temos esta sabedoria muito, muito, muito nas profundezas do nosso ser e, portanto, tomamos as rédeas e seguimos na direção do horizonte, do trajeto, do norte das nossas vidas, sempre seguindo na direção do sol, na direção da luz. Tá bom, meus queridos? Então essa pessoa aqui é aquela pessoa assim fantástica para vocês, uma oportunidade aqui maravilhosa para vocês ou estarem reforçando os laços com essa pessoa. Pode ser que seja sobre uma parceria também de negócios, que é muito legal. Tá? Pode ser que seja sobre que é aquela pessoa que veste a camisa, sabe? Principalmente se for sobre uma sociedade. Nossa, é aquela pessoa que veste a camisa, que vai junto com você, tá? Ou uma grande amizade também. Tá bom, meus queridos? Mas é sobre essa energia de alguém que enxerga a sua luz e você pode compartilhar. Você pode falar daquilo que realmente que está aqui nas suas anotações do seu caderninho. Você pode falar sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, sobre as coisas que você está, inclusive, meditando, que você está pensando, que você está conjecturando, das mudanças que você quer fazer, tá? Das coisas que você está investindo. É alguém que você pode contar de verdade. Eu quero aproveitar essa energia com vocês, meus queridos, e quero fazer o vosso mantra de poder, tá bom? E eu quero fazer exatamente como o que me veio aqui no momento em que eu estava falando sobre essa energia da carta do sol. Então eu quero fazer exatamente esse mantra para vocês, porque tem super a ver com a energia que vibra aqui da vossa leitura. Então quero fazer vibrando dentro dessa frequência com vocês. Vamos juntos? Então o mantra de vocês é o seguinte: eu sigo na direção da luz. Eu sigo na direção da luz. Eu vou mudar, vou colocar eu sigo no caminho da luz, tá bom? Eu sigo no caminho da luz. Vou fazer mais uma vez. Eu sigo no caminho da luz. Tá bom, meus queridos? E o decreto está feito e assim é. Trabalhe com estes mantras, com este mantra, guarde essas palavras dentro do seu coração e afirme sempre que você sentir a necessidade de se conectar com o seu propósito, de se conectar com a sua luz, de fortalecer a fé no caminho, a fé em você, tá bom, meus queridos? E para ganhar essa força, tá bom? Para te dar essa energia positiva, eu sigo no caminho da luz, tá bom? E tem um outro mantra também para trabalhar com vocês, tá? E aqui me vem, eu vou fazer ele já na sequência, porque aqui me vem muito essa energia também de self-care, de autocuidado, me mostrando todo um caminho, uma trajetória que vocês estão trilhando e sobre a importância às vezes nós temos um minutinho, nós temos um momento do nosso dia e aí esse mantra vai servir exatamente para essa carta, para aquele momento em que a gente aquieta os nossos pensamentos e cria uma base, cria uma estrutura, cria um alicerce para que os nossos pensamentos possam ficar tão organizados a tal ponto em que a gente consiga planejar melhor. Por quê? Porque quando os nossos pensamentos às vezes não estão muito bem organizados, a gente não consegue criar um plano de ação. E aí acabamos ficando sem saber para onde ir e o que fazer, independentemente do cenário, seja trabalho, seja em casa, seja com você, né? Então, assim, sobre a importância da gente ter um minutinho no nosso dia para aquietar. E aí que entram as leituras aqui do canal. As leituras aqui do canal, elas vêm numa dinâmica completamente diferente, né? Eu não posto leitura toda semana para vocês do signo de Capricórnio, são apenas 2 leituras no mês, tá bom? Então, assim, a cada 15 dias aproximadamente. Então, assim, para quê? Para que você tenha tempo de assistir a leitura toda. Então, de repente, se você não assiste a leitura toda de uma vez, você vai assistindo aos pouquinhos. É só você voltar no seu histórico e clicar no vídeo novamente que o vídeo tá lá, né? E aí você volta e assiste de onde você parou. Não tem erro. Entra no histórico do YouTube, clica lá e volta de onde você parou. Né? Por quê? Porque a ideia é que você possa refletir sobre a sua vida. Porque a ideia é que você possa praticar, principalmente na parte 2, quando eu trago para vocês a prática, a parte prática da nossa leitura. Tá bom, meus queridos? Então, assim, é ter um tempo para você, é ter um tempo para entender a sua vida, é ter um tempo para se autoestudar. Porque às vezes a gente fica
com a nossa cabeça tão imersa a outras questões, e ainda mais nessa vida que nós estamos vivendo, de tantas cobranças, de tantas metas, de tanta correria, às vezes até da pressão que a gente tem, nós mesmos e às vezes dos outros, né? De você tem que fazer assim, você tem que fazer de um jeito, você tem que fazer de outro, porque o outro tem, porque você não tem. Mas como assim? Né? E a angústia que às vezes isso gera, e a ansiedade que às vezes isso gera. Então, assim, de você se conectar com o seu tempo, com o seu momento, com a sua luz, com o seu ritmo. Aqui nós estamos falando sobre criar um ritmo próprio. Então, essa carta ela vem muito sobre essa prática que, gente, leva 5 segundos. 5 segundos para você fazer todos os dias quando você levantar. E já começar assim, que nem um super farol de luz, a brilhar a sua luz já logo no início do dia. Repetindo as seguintes palavras: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Só isso. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Tá bom, meus queridos? Este mantra faz parte de um projeto de luz aqui do canal, tá bom? E eu tenho feito este mantra desde o dia 2 de fevereiro com vocês e eu vou fazer até a última leitura do ano de 2025. Por quê? Porque quando a gente entra nessa energia de celebração, entramos na energia da gratidão. E aí muda completamente a nossa frequência. Muitos de vocês têm feito, muitos de vocês têm contado aqui para mim, têm compartilhado aqui nos comentários com a nossa comunidade. Eu fico muito feliz com isso, de ver os resultados positivos, de ver o quanto a gente começa a perceber quantas coisas a gente tem para agradecer. Quantas coisas, quantos motivos a gente tem para celebrar a nossa vida, que é um grande presente, e as nossas conquistas. Quais conquistas? Porque queremos conquistar, né? Não só uma conquista. Então, quais conquistas? A de ontem, a de hoje e do amanhã. Tá bom, meus queridos? Então, aqui me mostra sobre esse caminho contemplativo, de contemplar a ação, de meditar na ação. Não só na ação do que deve ser feito, mas também do processamento de tudo, do caminho, da história da sua vida. Porque é assim que a gente vai evitando que a gente vá parar num lugar completamente diferente de onde a gente imaginava. Entende? A gente vai corrigindo o curso a todo momento, a gente vai ajustando o barco das nossas vidas. Porque senão, às vezes, a gente acaba indo por lugares que às vezes não são muito agradáveis. Por quê? Porque a gente não conseguiu aquietar os pensamentos, porque a gente não conseguiu criar uma estrutura do pensar sólida o suficiente para que dali pudesse alicerçar um caminho bem estruturado, um caminho bem diligente, um caminho organizado para que você pudesse seguir. Tá bom, meus queridos? Gente, que leitura linda para vocês. Este mantra, como eu falei para vocês, ele faz parte deste projeto, né? E eu fiz um vídeo lá na minha outra mídia explicando para vocês sobre a ideia deste projeto. E eu conto com você, tá? A fazer este mantra todos os dias de manhã, porque assim a gente já começa a brilhar a nossa luz já logo no início do nosso dia. A energia do dia muda completamente, tudo flui numa cadência muito melhor. E eu convido você também a convidar outras pessoas, né? Convide quem você ama, convide seus amigos, seus familiares a entrar nessa corrente do bem maior, porque juntos, com certeza, a nossa luz brilha mais. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio. Gratidão, meus queridos, por todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por toda essa energia positiva, por toda essa luz que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que chega assim no meu coração como um forte abraço de luz, me energizando, me amparando, iluminando a minha vida. Vocês são como um sol na minha vida. Gratidão por todo esse carinho. Eu recebo aqui com muito, muito, muito amor, com muita gratidão. Sempre me emocionam com tantas palavras amorosas. E é por isso que eu desejo para vocês que toda essa energia tão abençoada possa voltar para vocês sob a forma de bênçãos multiplicadas, estendidas a cada um de vocês e aos seus também. E assim é. Vamos lá, meus queridos. Capricórnio.
que mais os queridos regidos sob o signo de Capricórnio precisam saber? Vou tirar 3 confirmações aqui. Olha só o que veio aqui para vocês. Essa carta aqui é uma super confirmação num sentido das ideias, tá? No sentido daquilo que eu falei para vocês, que a gente tem aquele movimento que é como se uma pluft, como se uma lâmpada, como se uma ideia se iluminasse nos nossos pensamentos, na nossa consciência, e como trazer, né? Como trazer isso do plano etérico para o plano material, através da organização. Tá? Para muitos de vocês pode estar envolvendo também em algum momento, talvez uma busca por algum curso ou algum tipo de aprendizado, pode ser para vocês aqui talvez que seja útil isso, tá? E também uma confirmação para mim no sentido de que você não deve falar sobre os seus projetos, sobre os seus planos de futuro para qualquer pessoa. Apenas para essa pessoa que você sente, você sabe, né, nesse momento que eu estou falando, que troca com você. Se você ainda não tem essa pessoa, existem grandes possibilidades dessa pessoa aparecer na sua vida. Lembrando sempre que ela é uma leitura geral feita para inspirar, tá bom, meus queridos? Então tenha sempre esse bom senso, essa sabedoria dentro do seu coração, tá? Então aqui existe essa possibilidade, existe essa tendência, tá? De você se conectar com essa pessoa você fala, essa pessoa você compartilha, não é para sair falando sobre os seus projetos de vida para qualquer pessoa, tá? Aqui também 2 energias muito legais para mim, falando sobre essa frequência, como essa energia do autocuidado ela é importante, tá? No sentido de você se nutrir, se abastecer, isso não é um egoísmo, isso não é algo negativo. Esse ano fala sobre isso, esse ano muitos de nós vamos estar sendo chamados para realizar práticas contemplativas, práticas em que a nossa energia se eleve. Então, qualquer coisa que você venha fazer, ou simplesmente, gente, dormir, tá? Simplesmente dormir, descansar, tirar um cochilo, fazer um relaxamento, tá? Qualquer coisa que venha a preencher o seu cálice de amor. Qualquer coisa que venha a fortalecer também, porque através do descanso, gente, essa frase que eu falo para vocês, que a paz é o solo fértil, de onde tudo prospera, de onde tudo floresce, de onde tudo se ilumina nas nossas vidas, que eu canalizei essa frase numa leitura, é fato. Porque sem paz a gente não consegue nem ter energia, a gente não tem criatividade, a gente não se inspira com nada, a gente se sente num eterno vazio. Então, essa paz que vem através dessa conexão com a nossa essência, o que é a conexão espiritual, senão a nossa essência? É a conexão com quem você verdadeiramente é. A conexão espiritual é o retorno, é a volta para a sua essência divina. O fato de você ser esta emanação energética de luz, de amor, de esperança, eterna, pulsando para todo o infinito. Tá bom, meus queridos? Então aqui vem sobre essa presença de amor, de carinho, de autocuidado, que muitas vezes no decorrer da nossa vida a gente acaba se envolvendo tanto em projetos, em coisas, porque aqui é sobre o arquétipo de uma pessoa que trabalha muito. É aquela pessoa assim que é típico, né? É muito típico do signo de Capricórnio. É aquela pessoa que você fala assim, ó, você vai fazer determinada tarefa. Pode ter certeza que você vai sair, vai fechar os olhos, não vai olhar nada no negócio, vai ficar pronto, vai ficar perfeito, vai ficar lindo, maravilhoso, com laço de fita. Entende? Porque é o tipo da pessoa que faz perfeito, vai se dedicar perfeitamente, mas às vezes se dedica tanto que esquece de si. Entende? Então aqui vem sobre essa questão de repor a energia. E é perfeito, tá? Porque também com essa energia você também consegue empreender, por exemplo, nos seus próprios feitos. Então é sobre encontrar esse equilíbrio. Consegue também se inspirar. Entende?
Consegue usar a energia criativa. Consegue fazer a ponte e se conectar com a sua divina presença eu sou, porque no cansaço, na fadiga, e às vezes a fadiga mental, a gente acaba não conseguindo, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Agora a gente vai caminhando para a energia dos oráculos, tá? E aqui eu vou passando para vocês a parte mais prática da nossa leitura, na qual a gente sai um pouco do caráter apenas informativo e a gente vai para a parte prática, na qual eu passo energias de ativações para vocês, eu passo a energia dos números, a energia dos chakras, alimentos, cristais, cores, uma série de coisas para que vocês possam estar trabalhando, tá? Para que vocês possam estar se conectando com a energia da leitura e se você realmente se conecta com a frequência da leitura, então você colocar tudo isso em prática, tá bom, meus queridos? Vamos lá. O que mais os queridos regidos sob o signo de Capricórnio precisam saber? Ai, gente, olha o que veio aqui. Meu Deus, é muito perfeito, né? É muito perfeito. Eu vou tirar depois para vocês uma mensagem que eu gosto muito com este oráculo, que traz mensagens das flores, que são as mensageiras do divino. Olha só o que veio aqui, vou começar com essa carta. Ela diz assim, me mantendo na luz. Olha que lindo. É exatamente isso, né? O mantra foi, eu sigo no caminho da luz. E aqui, me mantendo na luz. E é muito sobre isso, né? Tudo que a gente pode fazer para que a gente se mantenha nessa rota, para que a gente possa se manter neste direcionamento. O que nós podemos fazer? Como podemos fazer, né? É isso que a leitura de vocês está retratando. Então hoje eu observo, olha, perfeito, porque esse é o arquétipo daquela pessoa que observa antes de fazer, avalia antes de fazer. Ela não vai sair fazendo tudo sem eira nem beira, sem antes pensar, avaliar e estudar as possibilidades. Eu falei sobre isso, tá perfeito. Eu dedico um tempo... Ai, meu Deus, começou, gente, as sincronicidades, né? Aquele momento em que eu fico chocada com tanta sincronicidade. Então, eu dedico um tempo para pensar calmamente e de forma sábia. Eu sigo em frente com completa confiança, sabendo que eu vou sim ser bem-sucedido, ser bem-sucedida. Olha esse sol brilhando aqui e olha esse sol brilhando aqui. O que é isso? Então, é sobre traçar esse plano de ação sabendo, confiando o tempo todo. O tempo todo acreditando. O tempo todo colocando esse crédito. Ali onde a gente coloca a nossa atenção, ali nós criamos a nossa realidade, que pode ser positivo ou pode ser negativo. No caso de vocês, são nas coisas que você quer ver frutificar, que são positivas, ok? E trabalhando na direção disso. Então, é simplesmente observando, angariando forças e seguindo em frente com confiança. Não importa o que aconteça hoje, eu vou permanecer na luz. E a música, né, que eu citei para vocês, o trechinho da música, e o mantra e as cartas, todo esse caminho na direção da luz, na direção do sol, né? Não importa o que aconteça hoje, eu vou permanecer na luz. Eu vou manter a minha fé e o meu equilíbrio. A fé, a força para ser quem você é. Quem você é, filho, filha de um Deus que age sempre no superlativo. Dessa forma, eu nutro a minha alma. Olha que perfeito. Olha o preenchimento desse cálice. Aqui tem essa rosa linda, né? Esse caminho de pureza, esse caminho de nobreza, a nobreza do ser, a força do caráter, a nobreza moral, ética, consigo e com a vida, com o próximo, com toda a nossa sociedade, né? Com todo o mundo. Eu vou manter a minha fé e o meu equilíbrio, dessa forma eu nutro a minha alma e me torno forte, eu me torno uma firme e forte representação da luz. Olha que lindo, gente, é perfeito para vocês, tá? E aí, falando sobre essa força, já vou partir para essa carta que fala sobre a força. E aqui, olha, seguindo, se elevando e fluindo na direção da luz. O que quer dizer esse fluir na direção da luz, né? Que às vezes pode parecer um pouco abstrato. É sobre
abrir, alargar, expandir a consciência na direção de coisas que são iluminadas, que partem da consciência crística, de valor, de generosidade, de altruísmo, de bondade, de compaixão. Ai, Anne, mas o mundo hoje tá difícil, tá... Tá, mas como meu avô falava, os outros são os outros. Não importa os outros. Não importa o que os outros sejam, não importa você. Não importa é o seu caminho, não importa é a sua evolução, não importa é a sua missão. Entende? Deixa os outros sendo os outros. Lembra daquilo que eu falei? Que existe uma pessoa que você pode falar inclusive sobre esses assuntos. Esses assuntos que a gente está falando aqui, você pode compartilhar com essa pessoa. Mas não é com toda pessoa que você vai compartilhar. E deixa cada um dentro do seu tempo. O momento desse clique, dessa virada de chave, chega para todo mundo. Uma hora chega, tá? E se não chegar, volta de novo. Game over, começa de novo. E bora lá, faz parte, tá? Hoje eu mantenho o controle das minhas emoções. Muito interessante porque as emoções são essa energia em movimento. Energy in motion. Então, é sobre a energia em movimento. Tá? E isso pode ser positivo ou negativo. Que tipo de energia em movimento nós estamos alimentando dentro de nós? Por isso que eu falei aqui desde o começo da leitura, né? Sobre essa energia que você fala assim, não, eu não vou esperar acontecer alguma coisa que não seja do jeito como eu gosto, como eu aprecio, como eu desejo. Eu não vou esperar que algo inesperado, negativo aconteça na minha vida. Não, eu mesmo já vou por mim mesmo, eu já vou começar a fazer algumas modificações. Né? Eu já vou começar a estruturar certas coisas aqui para fluir na direção do novo, tá? Para fluir na direção desse sucesso aqui para vocês. Tá? E aí você pode fazer também esse outro mantra que eu passei para vocês podem fazer, pode unir, tá? Então assim, eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas, eu sigo no caminho da luz, eu sigo na direção do sucesso, tá bom, meus queridos? Eu me elevo acima da dúvida. Olha isso, gente. A dúvida, ela é uma porta para chegar no medo. E aí chegou no medo, é lambança, né? É assim, começa assim, é uma dúvida, que exemplo que eu poderia dar para vocês? É que nem aquele primeiro, quando a gente fazia aquela brincadeira de colocar uma pecinha de dominó uma atrás da outra, ou de colocar as cartas assim, derrubou a primeira, vai tudo, vai tudo. É assim que funciona, tá? Então da dúvida, vai pro medo, e aí é lambança mesmo. Né? Porque o medo ele trava, e aí esse barquinho que está aqui para navegar na direção da luz não vai sair no lugar, simplesmente não sai no lugar, tá? Então aqui eu me elevo acima da autodúvida aqui, né? Da dúvida que eu tenho sobre mim. Então são vocês se elevando acima da dúvida. Aqui é muito sobre aquela energia assim de que do que eu falei, do pegadas na areia, né? Nós vamos ter momentos das nossas vidas em que nós vamos ser guiados, a gente sente que a gente é guiado por uma força maior. E que a gente sabe o que tem que ser feito. Mas às vezes não dá para explicar, para essa pessoa dá, mas às vezes não dá para explicar, eu sei, né? Então aqui diz assim, eu afirmo meu poder interior, olha isso, eu afirmo meu poder interior, olha essa carta, é sobre essa força, é sobre o Chacha, tá? E aqui vem esse sol para vocês, é sobre isso, né? Então eu afirmo meu poder interior, me mantenho firme, me mantenho forte na minha fé inabalável. Gente, inabalável. Eu sempre falo isso para vocês, que a fé, ela é muito fácil da gente ter quando as coisas estão fluindo bem. A questão é a gente manter essa fé quando as coisas quando as coisas estão meio abaladas. Aí é que a coisa pega, né? Então, qual é o tamanho da nossa fé? É uma fé por conveniência ou é uma fé que dura sempre, né? É isso que a gente tem que perceber. Então, assim, o quanto que você confia, né? Porque aí se abre a porta para a dúvida e abre a porta. Por isso que existe esse planejamento aqui, já para não dar essa dúvida, né? E confiar e acreditar. As grandes pessoas, os grandes pensadores, as grandes pessoas, né, bem-sucedidas, elas acreditaram nelas.
Elas acreditaram nos seus dons. Eu não estou falando que você tem que seguir determinada carreira, que você tem que fazer determinada... Não estou dizendo isso. Estou dizendo que cada um tem a sua missão. E isso pode ser em qualquer momento da sua vida, em qualquer situação aqui para vocês. Né? Mas é sobre acreditar. Se você não acredita, quem é que vai acreditar? Né? Então afirme seu poder e se mantenha forte na sua fé inabalável. Exatamente a carta que abre a vossa leitura. Mãos unidas em formato de prece. Que lindo. Tá? Segurando. Né? E desse gesto, desse mudra, sai essa estrela. Né? Brilha essa luz. Olha que lindo isso. Essa carta é belíssima. Hoje eu sei que eu tenho a força para superar qualquer coisa, qualquer desafio que eu me depare. Eu encontro a coragem na verdade. Que verdade? A verdade de ser quem você é. Ok? Me mantendo forte, me mantendo firme na força do amor, eu triunfo sobre o medo. Olha, aqui me vem também que essa pessoa pode estar fazendo essa ponte com você. Tá? Então, através desses laços de amor, através também do amor, do autocuidado, o amor próprio, né, também. E aqui muito para vocês que de repente não estão num relacionamento, se ame para que você possa se conectar com o ser amado, tá? Porque nós temos, eu já expliquei isso para vocês algumas vezes, eu não vou aprofundar muito isso porque isso é um estudo amplo e não dá para explicar de forma rápida, mas nós temos antenas. Então, para você se conectar com essa pessoa, você tem que se tornar aquela determinada vibração. Senão não dá certo. Senão, se você vibra numa energia de solidão, por exemplo, você não vai conseguir encontrar uma pessoa correta. Uma pessoa correta. Aqui nós estamos falando para alguns de vocês, para alguns de vocês, de almas gêmeas, de almas afins. Tá? Então, mostrando que também essa pessoa pode estar fazendo essa ajuda aqui, nesse sentido de você se segurar firme na força do amor. Pode ser que essa pessoa, através desse cálice, dessa oferta de amor para você, faça com que você perceba, entende? E aí muda completamente diferente, né? Muda completamente diferente, muda tudo, né? Fica completamente diferente. Então eu triunfo sobre o medo. É exatamente o que a gente estava falando aqui, né? Sobre não deixar o medo tomar conta, né? Maior do que o medo, maior do que a dúvida, tá? Descubra quem você é. Olha, eu descubro quem eu sou, né? E é muito sobre isso. Eu vou deixar um livro aqui também na descrição falando sobre a divina presença eu sou, tá? Hoje eu descubro as riquezas que residem em mim. Eu tomo conhecimento do meu verdadeiro eu. Perceba as riquezas que existem em você. As riquezas que existem em mim, as riquezas que existem em você, as riquezas que existem nos outros. Cada um vem com uma missão, portanto, cada um tem um pacotinho de luz que traz dentro de si dons, possibilidades, qualidades, facilidades. Entende? Então, quando a gente se conhece, a gente consegue perceber qual é o nosso presente que a gente tem para ofertar ao mundo. O que é fácil, o que é gostoso, o que é fluido para você fazer, entende? Então eu descubro as riquezas que residem em mim, eu tomo o conhecimento do meu verdadeiro eu. E aqui, gente, é a resposta para tudo aqui da vossa leitura. Eu me vejo como um ser ilimitado. Olha isso, é isso que nós somos, tá, gente? Essa carta explica exatamente quem nós somos. Nós somos um ser ilimitado. E eu me maravilho com a beleza da vida. O mantra que a gente faz, o mantra do nosso projeto anual de luz. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Quando a gente está nesse estado de celebração, nós estamos maravilhados, nós estamos alegres, é preciso vibrar dentro dessas energias, né? Então, maravilho com a beleza da minha vida. Eu reconheço a amplitude, né, de bem-estar, de coisas maravilhosas, de possibilidades que estão disponíveis para mim como um ser de luz que eu sou. Conforme eu descubro quem eu sou, eu reconheço o divino que está em mim. E, além de tudo, me mantenho na luz. Tá bom, meus queridos? Gente, é a perfeição para vocês aqui, né? A perfeição. Eu vou tirar uma mensagem para vocês com este deck
que traz mensagens das flores, as mensageiras do divino. E aí depois vou tirar uma mensagem para vocês, uma mensagem final dos anjos. E vou aproveitar e já vou falar para vocês de quais são os chakras que estão sendo trabalhados aqui na vossa leitura. A mensagem das flores para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio. O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas. Olha que lindo, perfeito. Prosperidade. Nossa, olha o que veio aqui, meu Deus do céu, tá demais. Tá demais essa leitura de vocês, hein, gente? Eu acho que eu vou ter que colocar aqui, será? Eu vou deixar aqui. Aquele momento da arrumação. Então, vou aproveitar e já vou passar para vocês, meus queridos, os chakras, tá? E aí vocês podem anotar estas cores que eu vou passar para vocês agora, porque é importante, caso você queira, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro chakra que a gente está trabalhando aqui na vossa leitura é o chakra raiz, Muladhara Chakra, na cor do vermelho. Depois, nós vamos para o Manipura Chakra, que é o nosso plexo solar. Nós vamos trabalhar ali na cor do amarelo e desse dourado maravilhoso para vocês, tá? Depois, chakra cardíaco, Anahata Chakra, trabalhando com o verde esmeralda e o rosa, e chakra da coroa, eu não vou colocar o Sahasrara não, vou colocar o Agnya Chakra, tá? O terceiro olho, ponto entre as nossas sobrancelhas. Esse azul, exatamente esse azul aqui, tá? É um azul anil. Então nós temos vermelho, amarelo e ou dourado, verde esmeralda, rosa e este azul lindo para vocês, este azul azul anil. E aí, como que você pode trabalhar com estes chakras? A própria leitura a gente já está ativando através da forma como eu conduzo a leitura com vocês, tá? Eu já estou fazendo o trabalho a nível energético de chakras, conforme as questões que eu vou passando para vocês. Já é uma forma. O fato de você assistir a leitura até o final, isso já está acontecendo. Mas se você quer potencializar, tá? Se você quer tomar as rédeas dessa energia para você, então você pode utilizar estas cores que eu passei nas suas roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam pertinho de você, tá bom? E aí você pode trabalhar também, meus queridos, com a energia dos cristais. E aí lembrando, gente, que os cristais, para ficar melhor, tá? É você colocar os cristais assim, ó, em contato com a sua pele, tá bom? Pode ser assim, sob a forma de pulseiras, pode ser sob a forma de colares, pingentes, mas lembre-se que tem que encostar, o cristal tem que encostar na sua pele, tá bom, meus queridos? Uma outra forma que você pode trabalhar também é através do uso das flores, tá bom? No seu ambiente, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, enfim, caso você tenha essa possibilidade. E uma outra forma que você pode fazer é utilizar estas cores nos seus alimentos. Então, utilize alimentos nestas cores, tá? Dentro do vermelho, dentro do amarelo, por exemplo, banana, né, que é um super alimento. O vermelho você pode estar utilizando a melancia, o morango, tá? O azul você pode estar utilizando uma blueberry, por exemplo, tá? Ou então uma amora, uma framboesa, tá bom, meus queridos? São formas de vocês estarem potencializando, ativando ainda mais as energias desta leitura. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vou falar para vocês aqui, vou deixar esse deck aqui que é a nossa mensagem final, quando eu for finalizar a leitura com vocês, e já vou começar com essa rosa vermelha aqui, que é super legal para vocês trabalharem. Você pode pegar um vaso bem bonito, pode fazer um arranjo com rosas vermelhas, pode deixar na sua mesa de centro da sua sala, ou então você pode colocar na sua cozinha, enfim. Ou você pode colocar apenas uma florzinha só, levar para o seu ambiente de trabalho. Isso vai trabalhar bastante dentro dessa questão do relacionamento afetivo, amoroso, para você fortalecer esta relação, para você
pulsar nesta energia, caso você queira atrair, e também para a energia de self-care, para a energia de amor próprio. Tá bom, meus queridos? Vocês podem trabalhar com essa energia da rosa vermelha. E aqui vem uma frequência muito interessante para vocês, é uma frase que eu já fiz com vocês em várias leituras, que é uma frase atribuída a Buda, e diz assim, sobre segredos ocultos, e diz assim, 3 coisas não podem ser ocultas por muito tempo. O sol, eis que vem o sol aqui na vossa leitura, o sol, a lua e a verdade. Olha que interessante. Então aqui, meus queridos, é sobre o que vem para mim para passar para vocês com relação a esta revelação, porque aqui nós estamos falando sobre alguma coisa que vai ser mostrada, que vai ser revelada. Aqui me vem muito sobre aquilo que eu falei, de que de repente existem certas verdades que chegam para nós como um raio, né? Vem aquela coisa inesperada e não é legal. Então são vocês agindo já antes daquilo acontecer, se antecipando de uma forma positiva, entende? Já começando a se movimentar, sabendo que em algum momento aquilo vai vir à tona, aquilo vai ser escancarado, vai ser revelado, e aí quando acontecer vai ser aquela lambança, vai vir tudo por água abaixo. Então antes de você fazer isso, você já começa numa nova rota, você já começa, e isso pode estar associado de repente a algum tipo de relacionamento no trabalho, a algum tipo de relacionamento familiar ou de amizade, tá? Aqui para mim vem sobre essa conexão também com a sua verdade, né? Então é sobre aqueles momentos também do despertar espiritual, em que a gente não pode querer tapar o sol, né? É como se você pegasse o sol ou uma lâmpada, por exemplo, e você segurasse na sua mão e você visse que os feixezinhos de luz estão saindo. Não dá para querer abafar a luz, não dá para querer abafar a sua verdade, quem você é, né? Que é esse ser ilimitado de poderes, de potencialidades divinos. Então não dá para querer abafar isso, entende? Perceba como isso é potente. Então aqui eu poderia incluir facilmente que 3 coisas não podem ser ocultas por muito tempo. Só a lua, a verdade. E quem nós somos? A verdade da nossa essência jamais pode ser abafada por algum momento. Por isso é que o momento do despertar vai chegar para todos. Porque chega aquele momento em que não dá mais para não seguir na direção dessa luz. Não tem outra opção. Tá bom, meus queridos? Essa carta aqui, ela fala sobre a antecipação, eu acabei de falar sobre isso, e ela traz uma mensagem de A.B. Shepherd, e ela diz assim, eu me sinto como um arco, que é uma flecha, né, na verdade, que é puxada para trás, né, e pronta para ser projetada para algo grandioso, né? E aqui são vocês. Então, no momento do planejamento, se sinta como essa flecha, né, de potencialidade sendo puxada para trás, que parece que você está, né, aqueles momentos em que parece que a gente está andando para trás, ou parece que a gente está parado aos olhos dos outros, mas o que importa é o que se passa dentro de você. O que se passa dentro de você é o que basta, né? E aí, sendo lançado na direção de algo grandioso, e essa carta fala sobre isso, né? Eu tenho completa confiança de que o sucesso é meu, de que eu vou ser bem-sucedida, né? Ou eu não aprecio muito essa questão da gente dizer eu vou ser, né? E jogar isso lá para frente, sabe Deus quando. Eu gosto de dizer eu sou bem-sucedida. E aí você pode afirmar isso para você com toda certeza. Eu sou bem-sucedido. No quê? Em tudo. Em absolutamente tudo. Tá bom, meus queridos? Se a gente faz com amor, se a gente faz com carinho, se a gente faz com energia positiva, se a gente faz ofertando o nosso melhor, com compaixão, com altruísmo, esse é o arquétipo de uma pessoa que ama de forma incondicional. Então, se a gente faz isso, com toda certeza, é sucesso. Não dá para ser diferente, porque onde você coloca amor, a luz de Deus brilha. Prosperidade e compaixão. Olha, essa carta é mais uma confirmação sobre essa energia de prosperidade para vocês e também sobre 2 formas de compaixão aqui, né? A primeira é compaixão por você,
no sentido de reabastecer a sua energia e tudo mais, como eu já havia dito para vocês, e também no sentido de compaixão para com o mundo, para com o próximo, né? Que é aquele momento em que a gente começa a perceber a nossa posição neste planeta e o quanto é importante, o quanto a nossa existência é importante aqui nesse plano, né? Que nós não estamos aqui para, como já dizia meu avô, grande sacerdote da minha linhagem, outro vô, né? Que eu me referi aqui para vocês, né? Ele falava assim: nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui a trabalho, ok? Então é sobre isso. É esse olhar de pessoas altruístas, de pessoas que guardam dentro de si a empatia, a gentileza pelo próximo, que não ficam restritas só à sua própria esfera de atuação. Pensam que tudo o que fazem também vai ser como uma luz para o mundo. Por isso que é tudo pensado. Né? Por isso esses momentos de introspecção são tão importantes, por isso que hoje a gente pensa, às vezes, é importante falar sobre isso, né? A gente pensa, mas eu não tenho tempo. Será? O que a gente está fazendo com o nosso tempo? Porque por eu estudar, eu voltei meus estudos para a área da matemática aplicada, então assim, eu estudei muitos matemáticos, né? E as pessoas produziam muito. E por que a gente não está produzindo tanto? E por que a gente não está usando tanto a nossa inteligência? Por quê? Porque a gente está desperdiçando o nosso tempo com coisas inúteis. Infelizmente, essa é a verdade. Nós estamos desperdiçando o nosso tempo com distrações que não nos levam a nada que frutifique. Então, vamos perceber o que estamos fazendo com o tempo das nossas vidas, que não vai voltar atrás. Estamos investindo esse tempo em coisas que fazem a nossa luz brilhar? Ou que simplesmente não agrega em nada, só nos distrai? O professor Hermógenes falava isso, vou deixar também um livro dele aqui para vocês. O mundo normal nos distrai, se nos distrai, logo nos trai. E ele termina falando, Deus me livre de ser normal. Vamos lá. E eu faço das palavras dele as minhas também. Vamos lá, meus queridos, vou finalizar a vossa leitura com essas cartas dos anjos, seres de luz, irmãos das estrelas, aqueles que guardam você e que nunca, nunca, nunca dormem. Só para a gente confirmar aqui para vocês sobre a energia dos números, a gente tem aqui uma frequência lindíssima para vocês, tá? De prosperidade, de conexão com a prosperidade. Nós temos uma energia também de conexão com o equilíbrio interno e temos também números mágicos que também confirmam isso, tá? Desse caminho bem sucedido para vocês, números mágicos de ativação que confirmam isso para mim, tá? Então essa carta diz assim: alguns dias é mais difícil encontrar alguma coisa positiva. Mantenha olhando que está ali. Thich Nhat Hanh tem uma frase sobre isso, né? Que ele fala que a felicidade ela está o tempo todo disponível para nós, basta com que a gente tenha olhos para ver, e isso a gente faz através do mantra que eu passei para vocês, né? Então, quando a gente exercita essa capacidade, porque é um exercício, assim como todos os valores nobres do ser, vêm através do aprimoramento, do burilamento da alma. Sem isso, a gente passa uma existência, como Blavatsky falava, Madame Blavatsky, vivemos uma vida vazia de distrações, de miséria, de caos, como já dizia Charlie Chaplin. Veja que várias pessoas já falaram sobre isso, né? Então, vamos criar esse hábito positivo, e aqui são vocês criando esse hábito positivo de ver a luz. Para onde tenha sol, é para lá que eu vou, mantendo o olhar no positivo. Senão, se a gente fica apenas olhando para o negativo, a gente é drenado por essas forças, tá? Olha, olhando para o positivo. E quando a gente treina isso, fica fácil perceber, fica fácil ver quantas bênçãos nos rodeiam o tempo todo. É sobre se fiar nisso, com unhas e dentes. Se mantenha firme, né? Se mantenha humilde. Saiba
que dentro de você, você é incrível. Olha que linda essa mensagem. Deixe o mundo descobrir através das suas ações, sem que você fale apenas uma palavra. Muitas vezes, e é essa energia daqui dessa pessoa, né, como eu falei para vocês, desse arquétipo. Não é necessário falar, apenas fazer. Sereis conhecido, né? Tem essa passagem na Bíblia, sereis conhecido pelas vossas obras vos conhecerei. E é isso. Saiba que você é incrível. É isso. E essa carta linda para a gente finalizar. Essa mensagem é muito legal. Aqui tem uma energia de alguém, né, gente? Porque teve essa energia da revelação, tem uma energia de alguém aqui que tá... que é aquela pessoa que, pra mim, que vem, que é aquela que você não deve comentar. Às vezes é aquela pessoa que fala muito na família, às vezes é aquela pessoa... E você vai ter que ser um pouquinho discreta, um pouquinho discreto e evitar compartilhar qualquer coisa. Um recado importante para passar para vocês é que às vezes a leitura, gente, ela vem para alguém que você conhece, tá? Às vezes não é para você do signo de Capricórnio, mas é para alguém que você conhece, que é do signo de Capricórnio, né? Você do signo de Capricórnio conhece alguém e você sente que essa leitura é para essa outra pessoa. Às vezes alguém da sua família, algum familiar, né? Alguém que você ama, enfim, tá? Alguém conhecido, tá? E aí essa carta vem dizendo aqui, por conta dessa pessoa, quando eu falei, tem alguém que não é para você contar dos seus feitos. Olha, tá aqui. Pode ser que seja uma pessoa que fique inventando coisas, que fique falando às vezes demais, né? Fique espalhando as coisas aos quatro ventos. Perdoe os outros, mesmo quando os outros pensem que você não merece. Olha isso. Você merece a paz que vem do perdão. O perdão, gente, purifica o coração. O perdão liberta a nossa alma. E é sempre muito legal quando nós estamos falando sobre o perdão, da gente se perdoar num primeiro momento, né? A gente se perdoa e aí depois a gente perdoa o próximo, né? Isso é muito legal. Isso muda completamente, sabe, a nossa energia. Trabalha o chakra cardíaco, como eu falei para vocês, tá? O chakra cardíaco está sendo trabalhado neste momento do perdão. Aqui vem essa energia para vocês de se trabalhar, de estar trabalhando e curando também o chakra cardíaco, tá? E abre caminhos para que a gente adentre a esses portais abençoados de sucesso, de realização, para que a gente possa se conectar também com o fluxo do universo, com o fluir das nossas vidas, com toda a expansão, com todo o deslocamento, né, com todo o progresso que está disponível para nós e está super disponível aqui para você do signo de Capricórnio. Capricórnio, eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor e esperança, meus queridos. Receba meu carinho, meu abraço fraterno. E se eu conseguir deixar um sorriso no seu rosto, uma chispa de esperança, de alegria, eu estou super feliz e eu já cumpri com a minha missão. Meu coração está assim, está recheado. Tá bom, meus queridos? Capricórnio, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Também convido você a acessar o nosso site www.oequinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá. E Capricórnio, nunca, nunca, nunca se esqueça de seguir sempre na direção da luz do divino que pulsa viva dentro do seu coração. Acredite que o sucesso é seu em todos os âmbitos e celebre sempre a sua vida e celebre sempre as suas conquistas de ontem, de hoje e do amanhã. Yes! E assim é! Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Capricórnio. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Capricórnio, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro
nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Capricórnio. Até breve! Tchau, tchau!